E aí, criaturas e criaturas, eu sou Diego Navarro. Eu sou o Fábio. E nós somos do Despirocados Futebol Clube. E vamos falar hoje a respeito daquelas promessas, aqueles jogadores que todo mundo esperava que ia dar muita coisa e não deram em nada ou quase nada. Alguns é o quase nada e outros é o completo nada. Nós falaremos disso após a vinheta. Solta a vinheta! É isso aí, galera. Antes de qualquer coisa, se inscreve se você não tiver inscrito e curta para que a gente possa ter esse canal por longos e longos séculos. E vamos começar falando sobre os jogadores que não deram absolutamente nada e depois sobre os jogadores que deram quase nada. Tchau, quase nada. Música do Rapa. Tchau. E vamos começar por ele. Não é a mulher do Rock Balboa. Adrian, ele começou como em 2010, estourou nas categorias de base do Flamengo, principalmente em 2010, onde foi comparado a Zico. E ele não foi comparado a Zico só pelos flamenguistas otimistas, não. O Gazzetta dello Sport, o jornal italiano, o comparou também com o Zico, disse que ele tinha características muito interessantes, similares ao Zico e tudo mais. E o jornal inglês, o Mirror, disse que ele era um jogador para o futuro, era um dos maiores jogadores, maiores promessas do futebol brasileiro e mundial para o futuro. E ele, em 2011, ele já fez sua primeira estreia dos profissionais, jogou uma partida pelo Flamengo e depois arrebentou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas foi em 2012 que ele começou a jogar entre os profissionais mesmo, direto, junto, ao lado daquele argentino Botinelli, lembra dele? Lembro, apagadinho. E aí, que o Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de sair do Flamengo e tal, e ele... Mas não se firmou muito, aí todo mundo pensava, não, é só uma questão de tempo, tal, vamos mandar ele para fora para ele pegar uma tarimba. Aí emprestaram ele para o Cagliari. Do Cagliari ele foi emprestado para o Leeds, da Inglaterra. Do Leeds ele foi para o Nantes. E no Nantes ele até despertou o interesse o Nantes chegou até a cogitar o Flamengo dele. Ele chegou a jogar umas boas partidas e começaram a ter vontade de tê-lo em definitivo, mas não quiseram pagar o valor que o Flamengo pediu. Ele acabou retornando ao Flamengo, onde não fez praticamente nada. Acabou sendo comprado em definitivo pelo Sion, da Suíça, que até hoje é o detentor dos seus direitos federativos, e hoje ele está no Avaí, emprestado pelo Sion. E era o futuro Zico. E hoje segue feliz sendo massa de macarrão. Cara, é Adrian, não é Adrian não. Pô, tu é chato pra caramba também, hein? O Jean Scherer, ele impressionou, rodou o mundo, um mundo é exagero, mas rodou pelo menos no Brasil, um vídeo que ele era um garoto de 9 anos, lá de Mato Grosso, e mostrou uma habilidade incrível com a bola. E esse vídeo chamou tanta atenção que o programa do Gugu, do falecido Gugu, Domingo Legal, acabou chamando ele para ficar fazendo embaixadinha durante o programa. Esse programa também fazia qualquer porcaria pra poder segurar a audiência. De tudo, cara, de tudo. Uba, 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 ei! Uba, 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 ei! Até garoto fazendo embaixadinha ao longo do programa, qualquer coisa que segurasse a audiência. E também programas da Globo também fizeram, o Globo Esporte, tudo. Ele apareceu como um garoto promissor, um garoto incrível, e isso chamou muito a atenção do Santos, que acabou contratando ele. Cara, o Santos tratou ele como uma joia rara. Pra você ter uma ideia, com 15 anos, sabe quanto que ele ganhava lá na base do Santos, com 15 anos de idade? 10 mil realeta. Ih, passou longe. 30 mil reais. O Santos estava pagando 30 mil reais para esse garoto, ainda na base. Aí em 2011, quando o cara ia se efetivar mesmo como profissional, começar a dar frutos pro Santos, o pai dele achou que estava muito pouco que o Santos estava pagando, que na renovação quis um valor muito alto, o Santos achou absurdo e não renovou com ele. Foi engordando a vaca não deu nem um litro de leite pro Santos. É brabo, só gastou com ração. Dinheiro jogado lixo. É, brabo. Aí o que aconteceu? Ele falou, então vou seguir minha vida. Esse clube não me valoriza, não valoriza o meu talento, vou seguir minha vida. De lá ele foi parar no Genoa. No Genoa ele não jogou nada, aí foi pro Flamengo. Do Flamengo não jogou nada, foi pro Atlético Paranaense. Que não jogou nada foi pro Cruzeiro, que não jogou nada foi pro Oeste Bauru, que não jogou nada e não jogou nada e não jogou nada, acabou querendo encerrar a carreira aos 21 anos de idade. Mas chegou a encerrar, mas acabou voltando. Falou, não, quer saber? Eu quero voltar, eu quero levar essa minha carreira adiante. A última vez que teve notícia dele, ele estava no Sinop, de Mato Grosso.
e não estava sendo aproveitado, estava no banco de reserva e acabou sendo dispensado. Esse realmente não fez nem cheira. Ah, você não fez essa piada. A piada do Casagrande era melhor, você não deixou fazer? As piadas, cara, na moral. Ao contrário do Casagrande. Por isso que a gente não ganha mais inscritos, por causa das suas piadas, porra. Enquanto chancheira... Piada censurada. Olha aí, o Carlos até ficou mais bonitinho. Pois é, o Kerlon foi famoso por causa do tal do drible da foca, que era um drible interessantíssimo, que eu nunca vi ninguém fazendo no futebol. Ele queria tentar ficar driblando as pessoas, ele levantava a bola, colocava na testa e tinha uma enorme facilidade realmente para caminhar com a bola na cabeça, fazendo embaixadinhas com a cabeça, não sei qual é o nome disso, existe um nome específico para isso. Em altadinhas. Eu também não sei. Aí ele ia dando cabeçada na bola e passando pelos marcadores, que ficava difícil mesmo, o marcador tinha que pular de cabeça para tentar tirar a bola, acabava fazendo falta, era realmente algo muito interessante e inovador, e ele toda hora ele fazia isso e fazia bem. Bom, era realmente algo que poderia gerar alguma coisa. Uns falavam que era uma pura acrobacia, outros falavam que era um desrespeito aos adversários. Ele chegou a jogar, realmente, esse cara realmente conseguiu jogar um pouco mais do que os anteriores, né? Mas ele chegou a jogar, inclusive, no Clássico Atlético Mineiro, que ele começou a mandar a foquinha e tomou um piau lá. Mas aí chegaram a fazer mesas redondas para debater sobre o drible dele, se o drible dele era um desrespeito, o que o drible dele era, que não sei o que, e se era um recurso técnico, desrespeito, não sei o que. Cara, o Kerlon ficou todo mundo queria falar sobre o garoto, e o garoto era considerado, né, alguém que tinha muito a oferecer para o futebol. E isso chamou a atenção da Itália. Ele acabou indo para o Chievo, e do Chievo acabou indo para a Inter de Milão, a poderosa Inter de Milão. Mas lá ele já não funcionou muito e já mandaram ele pedir por empréstimo para o Ajax, que era um outro gigante, né? E ele acabou voltando para a Internazionale de Milão. Não foi dando certo, ele começou também a ter vários probleminhas de contusão, acabou indo parar no Paraná Clube e daí em diante foi, cara. Contusões e mais contusões. A carreira dele também foi muito atrapalhada por contusões. Não foi só uma questão do cara não render mesmo, né? Acho que ele teve também muito problema com contusão. Ele acabou indo jogar até em Miami, mas a carreira dele acabou aos 29 anos devido às contusões dele. Ele realmente não conseguiu segurar. O Lulinha é um daqueles casos de astro da base, né? Aquele cara que arrebenta na base, faz uma carreira incrível na base e vira um ídolo na base. E depois, como profissional, não se torna nada. Para você ter uma ideia, ele era sempre um jogador era uma das maiores promessas da seleção brasileira sub-17. Ele tinha um desempenho espetacular na seleção brasileira de sub-17. E no Corinthians, sabe quantos gols? Ele é o maior artilheiro da história das categorias de base do Corinthians. Sabe quantos gols esse cara fez na categoria de base, cara? Uns 100? 297. Que isso? 297 gols na categoria de base do Corinthians. Então, o Corinthians tinha ele, óbvio, né, como uma esperança muito grande. E o Corinthians estava numa fase terrível. O Corinthians estava caindo para a segunda divisão. E ele entrou nessa fogueira, ele foi entrando e tentando lutar junto com o Corinthians para não cair. O Corinthians caiu e ele nunca conseguiu render tudo aquilo que se esperava. O Dentinho, que foi um jogador promovido praticamente junto com ele, que era um jogador que tinha muito menos qualidade técnica do que ele, apresentava muito menos qualidade técnica, rendeu muito mais do que ele. E ele não conseguia render e o Corinthians... Aí começou aquela coisa, né? O Corinthians emprestar ele para ver se ele melhorava em outro time para voltar e nada acontecia. Ele acabou indo para o Estoril, aí começou aquela demorada quando você começa a tentar se acertar em algum lugar, né? E o jogador começa a passar por um monte de clube, e aí ele passou pelo Estoril, Bahia, Ceará, Botafogo, Mojimirim, aquela coisa de vários times achando que ele podia render tudo aquilo que se esperava. Ele chegou a ter uma passagem pelo futebol sul-coreano e hoje joga no Júbilo Iwata do Japão. Se o Lulinha não render como jogador, pode ser uma iguaria para os japoneses comerem. Mas comem lula no Japão? Eu quero falar da lula Não dançante. sabia não. E o Lene, hein? Craque de um jogo só.
O craque de um jogo só, exatamente. Cara, esse garoto, ele despontou do nada, ele apareceu do nada no Fluminense. Ele teve uma partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, em que ele fez um gol espetacular. Ele veio driblando todo mundo no Mineirão, saiu driblando todo mundo, fez um gol que eu acho muito parecido com o gol que o Michael Owen fez na Copa de 98 contra a Argentina. Michael Owen na seleção inglesa contra a Argentina, acho que muito parecido esse gol. E o Owen também é um jogador que eu considero que também meio que não chegou a lugar nenhum também do que se esperava, nada do que se esperava. Mas esse gol que o Lene fez causou uma explosão no Brasil. E o Milton Neves, lembra do fanfarrão Milton Neves? Neves! Não, tá ainda, né? Ainda tem programa de TV e tal. Ele imediatamente pegou o Lene, levou o programa dele, pegou a camisa da seleção brasileira e falou: vai se acostumando com ela. Olha, Passou longe. muito longe disso. Cara, ele praticamente, dali, todo mundo ficou ansioso com ele e, resumidamente, não aconteceu nada. Ele acabou indo pro futebol português e do futebol português acabou indo pro Palmeiras, onde também não jogou nada, depois foi pro Figueirense, não jogou nada e nunca foi nada. O futebol dele nunca aconteceu mais nada. E só aquele super golaço que ele fez contra o Cruzeiro vai ficar marcado para sempre na vida dele, mas pronto, acabou. A carreira dele não rendeu mais nada. Damião é nome de caseiro. Nome de caseiro? Boa tarde, seu Damião. É verdade. Boa noite, seu Damião. É verdade. Cara, o Leandro Damião, ele teve um ano de 2011 incrível. E ninguém se esperava tanta coisa assim dele, não era como um dos garotos super promissores da base. Mas ele começou a ter uma atuação muito boa em 2011 e tiveram algumas partidas memoráveis, como o jogo contra o Flamengo, que ele arrebentou. Ele teve algumas atuações extraordinárias. No Campeonato Gaúcho de 2011, ele foi o craque, o artilheiro, foi disparado melhor, o Inter foi o campeão, e ele chegou a ter uma média de 21 gols em 21 jogos, cara. Ele estava mandando muito o Inter, e chegou a ter uma partida incrível contra o Flamengo, que ele jogou demais, deu assistência, fez miséria. Acabou indo para a seleção, fazer um amistoso pela seleção. Ia fazer um gol espetacular. Pois é, eu ia falar sobre isso, cara. Por pouco não faz história. Cara, ia ser um gol espetacular, realmente fantástico. Tudo isso estava fazendo ele. E aí o Ronaldo Fenômeno chegou a dizer que ele era o seu substituto natural da seleção brasileira. Ele substituiria o Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira. Então a expectativa ficou altíssima. Mas aí começou o ano de 2012, ao longo do ano as coisas foram fraquejando incrivelmente. Esse cara nunca mais voltou a ser quem ele era. Passou pelo Santos, pelo Cruzeiro, pelo Betis, pelo Flamengo, voltou para o Inter, mas nunca mais esse cara voltou a jogar o que jogava. A última notícia que temos dele é que ele está no Kawasaki Frontale, do Japão. Era melhor se tivesse sido caseiro. Bom, o começo do Pato foi arrasador, ele começou bem demais, para você ter uma ideia, ele já era uma grande promessa, que o Internacional colocou ele com apenas 16 anos para disputar o Brasileiro Sub-20, jogadores bem mais velhos, 4 anos mais velhos do que ele, e ele foi artilheiro e craque da competição, jogou muita bola, estreou muito bem no time principal, com muita expectativa, e chegou a disputar rapidamente o Mundial de Clubes, primeiro na semifinal, chegou a fazer aquela bolinha, saiu com uma bolinha tocando aqui no ombro, lembra aquilo? Impressionou o mundo, nossa, quanta habilidade e tal, meteu um gol e entrou para a história como jogador, bateu o recorde que era do Pelé, de jogador mais novo a fazer gols em uma partida oficial da FIFA, porque o Pelé tinha feito aquele gol contra o País de Gales na Copa de 58, ele bateu o recorde, foi por questão de dias, ele é um pouco mais novo do que o Pelé naquela época, e jogou contra o Barcelona na final, dando drible no Puyol e tudo mais. A atuação dele exuberante fez ele ir para o Milan, e teve uma expectativa enorme em torno dele no Milan. Chamavam de Pato Isso, Mania. falavam isso, Pato Mania. Pegou a filha do patrão. Pegou a filha do Berlusconi, cara, é verdade. E ele começou muito bem, ele começou com grandes atuações, chegou a ser artilheiro do Milan na temporada 2008-2009, o Milan foi segundo colocado, ele ao lado do Kaká jogou muita bola, aí começaram as lesões. Aí ele começou a ter uma lesão, depois voltou, aí teve uma boa temporada depois ao lado do Ibrahimovic, mas
começou a oscilar e em 2011 a coisa começou a degringolar. Suas atuações começaram a ser cada vez menos convincentes na Europa, que ele acabou vindo para o Brasil, jogar no Corinthians. Depois do Corinthians, aí o Corinthians fez uma grande contratação com a expectativa de que traria o futebol dele de volta. Aí começou assim, eternamente clubes apostarem numa reabilitação do futebol dele. Foi assim no Corinthians, foi assim no São Paulo. Depois até no Vídea-Real ele tentou novamente, mas acabou. Parece que o futebol do Pato acabou mesmo. Lá vem o pato, patati, patacolá. Não entendeu que já é hora de parar. O Zidane da Vila. Pô, eu achei que ele ia ser um Zidane mesmo. Eu realmente achava que ele ia ser um Zidane mesmo. Eu achava que ele ia jogar mais do que o Neymar, né? Eu também. Tá? Eu também. Achava que ele ia jogar muito mais do que o Neymar. Em 2009 ele começou a brilhar no futebol juntamente com o Neymar, o próprio Neymar. Tanto ao ponto de que o futebol deles foi tão impressionante, eles brilharam com tanta rapidez, que todo mundo começou a fazer pressão para que o Dunga convocasse os dois para a Copa de 2010, já que o Brasil já estava demonstrando uma carência de craques naquela época. Foi a primeira Copa do Mundo que o Brasil passou a ter uma certa carência de craques. Foi uma grande temporada de 2009 do brasileiro, de 2009 do Ganso e do Neymar, né? E em 2011, em 2010, na verdade, o Ganso teve seu grande ano. Foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, e jogando aquela maestria, com aquela coisa que é cada vez mais rara no futebol, aquele homem que joga com o peito estufado, com a bola dominada, toque perfeito, lançamento perfeito, aquela coisa do armador, do camisa 10 clássico, que quase não existe mais, né? Realmente jogadores como Zidane, entre outros, assim, que são raros hoje em dia. E parecia que ele ia ser o camisa 10 da seleção e tudo mais, e brilhar demais. Os jogadores como o Neymar, dribladores habilidosos, a gente já tinha visto muitos, né? Vimos uma pancada no futebol brasileiro, toda hora nasce isso, brota do chão. Agora jogadores armadores como ele estão cada vez mais raros. E ele parecia que ia brilhar demais. E quando chegou o final de 2010, começaram as contusões dele. Sempre o vilão, a contusão. E aí, essas contusões atrapalharam muito ele. Em 2011, ele participou do time que foi campeão da Libertadores pelo Santos, mas ele já não foi mais protagonista, ele não foi um dos protagonistas mais. E dali em diante começou lesões e desaparecimento. Todo mundo falava, pô, cadê esse cara? Por que eu não vejo mais o Ganso jogando no Santos? E ele, quando não estava contundido, não estava atuando bem, acabava ficando no banco, e as coisas começaram a ficar ruins e toda aquela expectativa foi murchando. Ele acabou sendo contratado pelo São Paulo para ver se revigorava a carreira dele, algo acontecia. Chegou a ter até algumas partidas boas, fazer alguns jogos bons, mas em via de regra foi decepcionante. E aí ele acabou se dirigindo para a Espanha, jogou na Espanha, jogou e acabou não tendo também uma grande atuação. E aí o Fluminense foi mais um time que tentou dar uma chance ao Ganso para ver se algo acontecia, e gastou um dinheirão para manter ele, fazer um contrato longo com ele. O Fluminense foi maluco também, né? É tudo para dar errado. Completamente louco, fez um contrato longo com um cara que não vinha rendendo lugar nenhum. E agora o Ganso deixou de ser Ganso, passou a ser elefante branco. O Fluminense não sabe o que faz com aquele jogador lá, que não atua, que não faz nada, que entra, parece sem sangue, só dá toquinho pro lado, não faz nada, e tem um salário alto, um contrato longo, virou aí um elefante branco do Fluminense. Então com certeza você deve ter vários que você deve lembrar. Cite aí nos comentários aqueles jogadores que você lembra que de repente frustrou totalmente a expectativa, tinha grande expectativa e não acabou não dando em nada. Então, galera, aproveita para curtir, para se inscrever se não está inscrito ainda, e fiquem aí com as frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Tá? E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Uhul! Valeu, galera! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Haja o que hajar, o Corinthians será campeão. Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians.